Vamos retornar para o segundo bloco, então. Vale lembrar que esse é o 6º debate da corrida eleitoral para cada eleitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Neste bloco, cada candidato poderá dirigir 2 perguntas previamente elaboradas ao candidato concorrente. As perguntas serão feitas alternadamente e conforme a ordem das falas ocorridas no primeiro bloco. Ou seja, o primeiro a perguntar será o professor Marcelo e o segundo a perguntar a professora Paula. Os tempos serão regidos da seguinte maneira: a pergunta terá 1 minuto e 30 segundos para ser formulada, a resposta deverá ocorrer em até 3 minutos, ocorrerá uma réplica com 1 minuto e 30 segundos, para finalizar a tréplica com 1 minuto e 30 segundos. Então passamos a palavra aqui para o professor Marcelo, que é o primeiro a perguntar. Professora Cláudia. No Campus Caxias nós temos todos os técnicos administrativos dedicados ao seu trabalho, os docentes dedicados ao seu trabalho, os alunos ávidos por aprender, por participar do processo. Temos uma comunidade que procura transformar esse campus no melhor campus que pode haver. Mas um assunto os aflige, a questão da obra do prédio novo. A minha pergunta, e esse assunto aflige porque tem consequências muito fortes. Problemas de novos ingressos, problema no ambiente de trabalho. A minha pergunta é a seguinte: por que as obras de Caxias estão atrasadas? É um problema de competência da equipe técnica da reitoria ou é um problema de articulação política da reitoria com o município de Caxias? Bom, primeiro, professor Marcelo, se o senhor tivesse lido a chamada pública número 1 de 2007, o senhor saberia que essa parceria está estabelecida pela chamada pública do MEC. Não foi uma demanda do Instituto Federal. E lá naquele projeto existiu uma série de contrapartidas. Mas é óbvio que nós temos aqui um problema de desconhecimento. Eu quero lhe dizer, professor Marcelo, que nós tivemos, a partir do ano de 2007, uma série de eventos e uma série de reuniões que nos permitiram avançar nesse processo. Mas para que o senhor entenda um pouco do que aconteceu aqui, porque esse processo é diferenciado do que aconteceu em Osório, do que aconteceu na Restinga, nós tivemos, por exemplo, professor Marcelo, 7 meses entre o ofício que nós encaminhamos para a prefeitura, dizendo que o terreno não era adequado, até porque eu não sei se todos sabem, mas o primeiro terreno foi colocado em cima de uma bacia ambiental em Caxias, onde nós tínhamos algo em torno de 2.000 metros para construir. 7 meses a prefeitura levou para iniciar o processo e doar o terreno do bairro Fátima. Só aí. Tá? Também o senhor desconhece, professor Marcelo, que o projeto de arquitetônico, que foi uma doação do Cimex para o Instituto, porque nós não tínhamos recurso para fazer o projeto, só esse projeto levou 2 meses para ser feito. O senhor também desconhece, professor Marcelo, que o processo licitatório dessa obra levou 60 dias, 2 meses para ser feito. O senhor também desconhece, por exemplo, o senhor acabou de nos dizer que a nova massa crítica que entra no Instituto deve participar. Eu quero dizer que a nova massa crítica que entrou no Campus Caxias participou do projeto do Campus Caxias. Ajudou a reformular os projetos do Campus Caxias. E isso nos criou um problema a mais, porque a empresa já estava lá, aguardando a terraplanagem da prefeitura, e, obviamente, os projetos tiveram que ser alterados. E isso, de certa forma, nos criou um problema no contrato. Um contrato, quando a gente faz, é um termo de parceria, cada um tem as suas responsabilidades. E também, professor Marcelo, quero lhe dizer que esse ano, só esse ano, quando a obra iniciou em janeiro, de lá para cá, nós já tivemos 30 vistorias feitas na obra. Então, não houve, nenhum problema de articulação política com a Prefeitura de Caxias, até porque nós temos várias pessoas da Prefeitura que nos ajudaram a implementar esse projeto. O secretário de Planejamento, o senhor Marrachim, foi um deles.
Falta quanto? Então. Quer dizer, então, que a obra não saiu porque o professor Marcelo desconhece. Essa é a conclusão. A obra não saiu porque o professor Marcelo desconhece. O professor Marcelo não é o reitor. Na verdade, quem conhece é que tem que solucionar o problema, justamente por conhecer os problemas. 7 meses, ficamos esperando. 30 vistorias e nenhuma conclusão para melhorar. O problema é do gestor. O problema não é de quem desconhece. E mais, não é uma obra que está atrasada. Não é, professor? Não é uma obra que está atrasada. Na verdade, essa é uma constante no Instituto, a obra atrasada. Esse é o problema. Não é o desconhecimento do candidato adversário que faz a obra atrasar. Na verdade, é a não utilização dos conhecimentos de quem gere que mostra a incompetência para tocar a obra. Este é o problema. Este é o problema. A pergunta não foi respondida. É isso que a comunidade quer ouvir. Por que não conseguimos terminar nossas obras? Sempre tem uma desculpa, normalmente associada ao tempo. Professor, eu queria lhe dizer que isso demonstra, obviamente, de novo o desconhecimento do processo. Eu vou reforçar isso. Quando a gente conhece gestão pública, a gente sabe que as demandas da gestão pública, elas são demoradas mesmo. É assim, não é como a iniciativa privada. Na iniciativa privada, a gente quando a gente quer, a gente demite o funcionário, quando a gente quer, a gente rompe o contrato. É isso, é assim que funciona a iniciativa privada. Nós não somos iniciativa privada. Mas só para dizer, professor Marcelo, que a questão das obras não é uma coisa só do Instituto Federal. Nós temos obras atrasadas no Instituto IFSU, nós temos atrasado. A obra de Venâncio Aires está paralisada, está na Justiça. A obra de Camaquã levou 12 meses a mais para ser construída. Então, como se fosse, eu gostaria, inclusive, que os outros reitores estivessem aqui para serem acusados de incompetentes também. Porque, obviamente, o problema é de competência de reitor, não é de competência de todas as pessoas que participaram desse processo. Essa é a resposta. Nós estamos, sim, acompanhando o professor Marcelo. Agora, existe uma coisa que se chama responsabilidade com o dinheiro público. E se nós rompermos o contrato com a empresa, nós teremos mais atrasos. Essa é a verdade, porque é assim que funciona no Brasil inteiro. Então, para concluirmos essa primeira rodada de perguntas entre os candidatos, teremos agora a pergunta da professora Cláudia para o professor Marcelo. Professor Marcelo, nós temos debatido muito aí, graças a Deus, nós temos feito debates em todos os campos, porque nós achamos que o debate ele é absolutamente salutar e democrático, é assim que a gente conhece a coerência das pessoas, é assim que a gente conhece as propostas das pessoas. E nós temos discutido muito sobre a questão da flexibilização da jornada de trabalho, dos técnicos administrativos, da regulamentação da carga horária docente. Nós temos discutido muito sobre a questão, enfim, da participação dos professores. E eu gostaria de saber se, na realidade, nós tivemos uma informação, se é verdade que o senhor implantou o ponto biométrico no campus Porto Alegre quando o senhor era gestor do campus Porto Alegre. É a mais absoluta verdade. Implantei o ponto biométrico no campus Porto Alegre. Inclusive, convido todos a conversarem com as pessoas que viveram aquele período passado, não o período atual do campus Porto Alegre. O ponto biométrico no campus Porto Alegre foi implementado no início de gestão em que os nossos técnicos administrativos trabalhavam 4 horas, vinham só um turno, em que os nossos docentes faltavam às aulas e que tínhamos problemas graves de reclamação de alunos e não conseguimos cumprir com as nossas propostas para a comunidade. O ponto biométrico servia para quê, professor? O ponto biométrico servia para o diretor poder saber se aqueles docentes que não vinham dar aula efetivamente estavam faltando. O ponto biométrico servia para a gente poder saber se os setores estavam abertos. No entanto, o regime de trabalho era 30 horas na universidade.
dos técnicos administrativos. Era 30 horas. Os professores não tinham a cobrança de 40 horas sentados nas suas cadeiras. E mais, o ponto biométrico servia muito bem para pagarmos o adicional noturno. Porque ao marcar a saída depois das 10 horas, tínhamos um relatório completo. Então o ponto biométrico foi implementado sim. O problema não é o ponto biométrico. O problema é como é que as pessoas que gerem uma instituição de ensino se relacionam com seus docentes, com seus TAs, na cobrança de um horário absurdo. Esse é o problema. Se a senhora ligar para Porto Alegre e perguntar para os docentes daquele tempo, vai ver que os docentes e os TAs verá que não houve problema nenhum. Porque o uso do ponto biométrico era correto. Porque o uso do ponto biométrico não era uma norma draconiana. O ponto biométrico não era a implementação de um horário de entrada às 7h30 da manhã, saída ao meio-dia, volta às 2 da tarde. Isso não existia. O ponto biométrico era para o gestor saber se não estava faltando professor em sala de aula, para o gestor saber se não estava faltando TA nos setores e para o gestor pagar as horas noturnas para esses servidores. Era para isso o ponto biométrico. E foi bem utilizado. Foi muito bem utilizado. É uma boa alternativa. Contanto que a gente saiba que quando a gente cobra horário de pesquisa e extensão, a gente não deve cobrar horário sentado na cadeira. A gente deve cobrar produção acadêmica, a gente deve cobrar cursos de extensão realizados e eventos culturais realizados. Então, a máquina, a ferramenta, não determina se a gestão é humana. A máquina e a ferramenta, ela está em função da gestão. Se o gestor tiver atitudes humanas, essa gestão vai ser humana. Aí é que está o problema do nosso instituto. Por isso que eu digo que é muito importante ouvir. Justamente as nossas divergências vêm de algumas dessas posições. Eu acho justamente o contrário. A máquina é que não determina a humanização do processo. É justamente o controle da sala, o controle de ponto biométrico, o fato do professor estar fisicamente na sala de aula ou do nosso técnico administrativo estar presente na instituição, não significa algo que é mais importante, que é o comprometimento dele com essas atividades. Porque nós podemos saber muito bem, nós sabemos muito bem, que o professor na sala de aula pode estar fisicamente, mas não está dando aula. O que o ponto biométrico tem a ver com esse comprometimento é o que eu gostaria de entender. É o que eu gostaria de poder compreender. E mais, eu quero dizer que justificar o ponto biométrico pelo adicional noturno, professor Marcelo, isso é realmente uma atitude de um gestor que não tem comprometimento com o dinheiro público. Marcelo, 1 minuto e 30 segundos. Professor, eu sempre tive comprometimento com o dinheiro público. As minhas contas fecharam lá quando eu saí da direção da escola técnica. A universidade não me chamou de volta, não houve problema nenhum. Agora, a sua fala sobre o controle dos docentes, sobre a questão de que não é tão importante, é a antítese do que ocorre nesse campus. É a antítese do que ocorreu muito tempo nesse campus. Campus dirigido por direção indicada pela senhora. Então, o que nós temos aqui é uma contradição entre o fazer e o falar. Mas não é entre o fazer futuro e o falar. É entre o fazer presente e aquilo que é falado. Esse que é o problema. É isso que tem que mudar no Instituto.